Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Eu quero saber como que está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo, para a gente poder começar essa aula a todo vapor. Estou vendo aqui que já deu bom dia, Claudete, Eva, Carla, Rosivane, Patrícia, Vanderleia. Legal. Essa é a terceira aula do dia de hoje. Nós estamos num movimento importante de preparação, em que todos vocês têm se dedicado muito. E isso é muito legal, isso é muito importante. Eu fico muito feliz por isso, tá? Estou esperando um ok de vocês aqui no chat, se está tudo certo com a transmissão, para a gente poder dar andamento aqui na nossa aula. Oi, Fabiana, Marli, Rosângela, Vanderleia. Tudo certo? Ok, obrigada. Vamos lá então. Deixa eu mudar aqui. Então, essa aula nós vamos tratar sobre o tema principal de tecnologia e o enfoque será na questão do professor e a utilização das tecnologias no contexto educacional. Então, nós sabemos que existem vários contextos que podem ser cobrados de vocês nas provas em relação à tecnologia, né? Alguns mais relacionados com a informática, outros mais relacionados com tecnologias de comunicação, tecnologias de informação, objetos de aprendizagem, metodologias específicas. Mas aqui hoje nós vamos focar na questão do professor e a utilização dessas tecnologias no contexto educacional, tá bom? Vamos lá então, eu vou passar aqui. Só um pouquinho. Vamos começar então aqui com a nossa primeira questão. Eu quero saber antes de começar, né, se vocês estão animados, porque depois de 3 aulas, sabadão, dia do professor, parabéns, minha gente, vocês são exemplos de pessoas que querem ir mais longe, que querem atingir objetivos, e isso é algo digno de comemoração, viu? Parabéns de verdade. Eu tô vendo aqui que tem gente falando que não dá para ler. Pode ser uma questão da resolução aí no seu computador. Então, você pode ir ali na engrenagem que tem no cantinho da resolução da tela ali e clica e melhora ali a qualidade, tá? Troca, se eu não me engano, para 720 que você vai ter uma qualidade de apresentação melhor, beleza? Então vamos lá, gente. Essa primeira questão, e uma coisa também que eu quero dizer para vocês, é que da banca específica do concurso de Londrina, que é a Copswell, nós ainda não encontramos questões desse tema, embora ele esteja no nosso edital, esse tema especificamente para professor, nós ainda não encontramos, tá? Então, nós vamos nos basear aqui em outras bancas, e eu sei que a dinâmica da Copswell é de trazer mais textos e tudo mais, vocês vão ver que eu até selecionei algumas questões com esse formato. Mas vamos lá então. A primeira questão, ele primeiro pede para a gente observar aqui o título dessa reportagem, né? E a reportagem diz o seguinte: aluno tem nota por curtidas e autora do diário de classe critica método, tá? Foi uma matéria que saiu no portal G1 no ano de 2015. Então, a questão traz para a gente o seguinte: como é possível observar a relação entre a tecnologia e as práticas educativas ainda é um desafio. Então, fica claro isso, né? Sobre a utilização das redes sociais na educação, é preciso. Então, o que é preciso sobre esse assunto? E é isso que a gente tem que se atentar aqui. Letra A. Fazer uso irrestrito, dando autonomia ao aluno de utilizar a rede no espaço escolar para a finalidade que lhe for mais interessante? Será?
Vamos lá, letra B. Evitar o seu uso no contexto escolar, pois não há função pedagógica para essas ferramentas vinculadas às disciplinas. Minha nossa, né? Evitar o uso. Então, numa época tão tecnológica, será que evitar o uso é a palavra da vez aqui, né? Próxima. Incentivar o uso livre para pesquisas de interesses individuais, independentes da escola e sem intervenção pedagógica. Em nenhum momento, na prática com o uso da tecnologia, a gente pode dizer que o uso livre é indissociado, né? Na verdade, nosso papel é de mediação, então fica aí um ponto para a gente pensar. Letra D. Dissociar o uso das redes do espaço escolar, pois são ferramentas perigosas que contribuem para o cyberbullying. É claro que o cyberbullying existe, pode acontecer, né? A gente vê muitas notícias, mas sobre a utilização das redes sociais na educação, é preciso dissociar o uso das redes do espaço escolar, né? Não faz muito sentido. E letra E, direcionar o aluno para o uso consciente dessas mídias, planejando e expandindo a sala de aula. Né? Eu estou vendo aí várias pessoas já indicando a letra E, letra E, letra E, e a resposta certa é sim a letra E. Eu até destaco sempre para vocês algumas palavras, alguns trechos que são os problemas, né, dos outros tópicos. Então, a gente tem ali na letra A, uso irrestrito? Não, a gente não dá uso irrestrito. Tem que ter uma regra ali no contexto escolar, né? Toda uma questão da intencionalidade do professor, e aí a autonomia vai ser dada para o aluno de acordo com a necessidade da dinâmica pedagógica para se atingir o objetivo planejado, né? E muito menos para que o aluno use de acordo com a finalidade que lhe for mais interessante, porque se nós permitirmos isso, a gente só vai ter aluno brincando de game na escola, né? Evitar o uso no contexto escolar, pois não há função pedagógica, muito pelo contrário, existem muitas possibilidades pedagógicas para o uso das redes sociais, né? Então, não há função pedagógica é o maior problema ali dessa frase. Incentivar o uso livre, independente da escola e sem intervenção pedagógica, também é um grande problema, e dissociar o uso das redes no espaço escolar, também é o problema. Então, parabéns para vocês, letra E é a resposta correta. Agora a gente tem uma questão aqui um pouquinho mais complexa e que exige da gente o entendimento de vários outros conceitos, termos, principalmente porque esse tipo de questão pode ser cobrado de vocês, tá? Então é uma questão recente, para professor também da educação básica. Vamos lá. No ano de 2020, vivemos a experiência de uma pandemia, a Covid-19. Esta doença provocou a necessidade de isolamento social e, com isso, a urgência da adoção do ensino remoto nas escolas. A tecnologia da informação e da comunicação, que também é conhecida como TIC, nesse momento se fez muito presente. Até aí, tudo certo, né? Então, sobre as TICs, essas tecnologias, marque V para verdadeiro e F para falso. A primeira alternativa ali, reálias, são TICs muito utilizadas no ensino remoto. Então, primeiro, né, eu não sei se para vocês esse termo é claro, então o que são reálias, né? Reálias, gente, são objetos que são exclusivos de determinadas culturas, né? A gente usa na educação essa terminologia para se referir a objetos que a gente pode fazer simulações, né? Utilizando esses objetos para atividades que envolvem resolução de problemas, que envolvem análise de casos, que simulam alguma coisa. Então, fica aí para vocês pensarem se reálias são tecnologias da informação e comunicação. Na próxima alternativa, a gente tem ali, ó, Edmodo, Webcast e Google Meet. Tá passando um carro de som, gente, bem aqui na frente. Eu sou premiada com essas coisas, né? Quem assiste as minhas aulas sabe. Deixa eu passar. Beleza, vou voltar aqui, ó.
Edmodo, Webcast, Quest e Google Meet são recursos através dos quais é possível realizar videoconferências. Eu não sei se vocês conhecem todos esses recursos, mas vamos lá. Então, o que é o Edmodo? Para quem não conhece, Edmodo é uma rede social. É uma rede social focada na aprendizagem e ela pode ser utilizada envolvendo ali a participação de professores, de alunos e também de pais, tá? O Webquest, por sua vez, é uma ferramenta de transmissão que envolve áudio e vídeo, né? Pode ser realizada transmissão que a gente chama de streaming. E Google Meet, que é mais familiar, talvez, né, para todos nós. Google Meet é a ferramenta de comunicação em vídeo do Google. Então, a questão é se as três são recursos através dos quais é possível realizar videoconferências, tá bom? A próxima fala do podcast. Então, podcast é uma mídia tecnológica que permite gravação de áudio, curto ou longo. É uma alternativa para aulas assíncronas, em que o professor opta por não gravar imagem ou fazer vídeos, né? Então, podcast é sim uma tecnologia realizada não, que envolve a questão do áudio, né, da gravação de áudio, da disponibilização de áudio. E também a gente tem enquanto conceito o podcast como um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet, né? Então, se eu gravar áudios no meu celular de conteúdos e disponibilizar para os meus alunos esses áudios e eles vão ouvir pela internet, eu posso chamar esses áudios de podcasts? Né? Fica aí para vocês pensarem. A próxima, a nominada geração Z, também chamada de nativos digitais, geração NET, E-Generation, Homo sapiens digitalis, Homo sapiens, iGen, post-millennials, dentre outros, são aqueles nascidos a partir dos anos 90, quando houve a intensificação do uso da internet, bem como passaram a fazer universo infantil tecnologias como fazer parte, faltou uma palavrinha ali, tá? Passaram a fazer parte do universo infantil tecnologias como Wi-Fi, smartphones, tablets e ainda jogos online e alguns serviços virtuais de comunicação e socialização. O que vocês acham, né? Pensem aí. Será que para as crianças nascidas a partir dos anos 90, que são denominadas com todas essas terminologias, esses recursos passaram a fazer parte do universo delas, né? E por último ali, não menos importante, a disponibilidade e uso do computador em ambiente doméstico está significativamente associado ao melhor rendimento escolar. E quando aliado ao uso moderado do computador na escola, tem-se como resultado a potencialização e consequente elevação do aproveitamento escolar. Então, e aí? A gente tem que marcar verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui as opções que a gente tem. Se está correta somente a sequência presente em letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B, verdadeiro, 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 falso, falso. Letra C, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra D, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E letra E, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Coloquem aí qual que é a alternativa que vocês acham que é a correta. É uma pergunta um pouquinho mais complexa, né? E é a cara das questões que a COPS gosta de fazer. Fecha pra mim. A Patrícia acha que é a letra A Geise também. A Caroline, VVVFF. Letra B, a Caroline. Quem mais, gente? Estão com medo de arriscar? Vamos lá, gente. Põe o dedo aí nesse teclado e coloca para mim a letra que vocês acham que é a correta.
Sem medo de errar. Letra A está predominando. Vamos ver então o resultado. Olha, as alternativas verdadeiras são as duas que eu deixei destacadas aqui, tá? Por que que a primeira alternativa está errada? Porque eu até destaquei ali ensino remoto, mas eu deveria ter destacado TICS também. Porque Realia não é uma tecnologia de informação e comunicação, tá? Lembra que eu falei para vocês? É um objeto. Então, a primeira alternativa é falsa. A segunda, Edmodo, Webquest e Google Meet são recursos para se fazer videoconferências? O Edmodo, eu disse para vocês que é uma rede social, então ela não está correta. O Webquest é uma rede de streaming, pode até sim fazer videoconferência, e a principal ferramenta aqui para videoconferência é o Google Meet. A terceira está correta. Sim, podcast é uma mídia tecnológica que permite a gravação de áudio, seja ele curto ou longo. É uma alternativa para aulas assíncronas? Sim. Vocês se lembram o que é aula assíncrona? O que é assíncrono e síncrono, né? Então, síncrono é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou em tempo real transmitindo um conteúdo aqui para vocês, discutindo junto, analisando junto, isso é síncrono. O aluno que não estiver assistindo agora e assistir essa aula gravada depois, ele não está conosco aqui ao mesmo tempo, né? Ele estará no formato assíncrono. Então, assíncrono é quando o tempo ou o espaço não é o mesmo. Então, a gente não está no mesmo espaço agora, mas estamos ao mesmo tempo. Então, nós estamos síncronos, beleza? Então, essa é a diferença. Então, serve sim para aulas assíncronas. Eu gravo agora o áudio, coloco lá para o meu aluno, seja numa plataforma ou envio pelo WhatsApp, e de forma assíncrona ele vai ter acesso a esse conteúdo. Ok, a segunda, então, a terceira, então, é verdadeira. A quarta, sim, a nossa geração anos 90 para cá, ela é chamada por todas essas terminologias. Então, é importante que vocês tenham essa familiaridade com esses termos, porque pode aparecer na sua prova. E eles sim passaram, a partir dos anos 90, como nasceram ali, a ter um grande contato e a fazer parte do universo deles todas essas tecnologias. E a última, ela não está correta, porque a gente não pode dizer que a disponibilidade do computador no uso no ambiente doméstico está significativamente associado ao melhor rendimento escolar. E muito menos que o uso moderado na escola potencializa o aproveitamento escolar, né? Ali, ó, até aproveitando a questão da Geise, está perguntando se as realias não são utilizadas no ensino remoto. Elas até são. Eu destaquei ali no ensino remoto, mas até chamei a atenção que eu deveria ter destacado TICs, foi uma falha minha, tá? Elas não são TICs, elas não são tecnologias de informação e comunicação, né? Elas são estratégias que podem sim ser utilizadas no ensino remoto, mas ela está errada porque não se trata de tecnologia de informação e comunicação, né? Então, gente, o que acontece, Patrícia? A partir dos anos 90, né? Tá dizendo ali, ó, nascidos a partir, não tá dizendo exatamente anos 90. Então, a gente pode considerar sim que o Wi-Fi passou a fazer parte para os nascidos a partir dos anos 90, tá? Ele não está dizendo, lembra quando eu falo para vocês assim, das palavras que pegam a gente? Ele não está dizendo para os nascidos nos anos 90, mas está dizendo para os nascidos a partir, tá? A B está incorreta porque o Edmodo não é uma ferramenta de videoconferência, tá bom? Webcast, Google Meet, sim. Legal? Então tá, a ideia dessa questão é mesmo fazer uma confusão aqui na cabeça da gente. Por isso que a gente precisa
prestar bastante atenção nessas palavrinhas que são aquelas que nos pegam. Vamos lá, vamos para a próxima. Então, tá correta aqui a letra C. Gente, então se atentem aos termos, revisem, né? Para vocês entenderem esse contexto como um todo. A Luciana tá falando certo, né? Os nascidos depois de 2010 é a geração alfa. Mas quando a gente volta ali, ele está dizendo a geração Z, também nominada, dentre outros, são aqueles nascidos a partir dos anos 90. Então, é claro que com o decorrer dos anos, a gente tem muitas outras terminologias que indicam esses nascidos nessas eras, né? Mas a resposta aqui, a banca trouxe ela como correta, principalmente por conta do termo a partir, tá? Mas a gente sabe que são essas as palavras que nos pegam, então prestar bastante atenção, tá joia? Vamos lá então. Mais uma questão, essa também recente, e aqui, gente, eu quero destacar uma coisa bem importante. Vocês estão vendo ali que eu começo falando, trazendo a questão que fala de Moran. José Manuel Moran. Então, anotem o nome desse autor e eu recomendo que vocês façam leituras complementares, tá? Sobre os escritos desse autor acerca de tecnologia educacional. Principalmente porque ele é um autor brasileiro ali que traz muita contribuição dentro dessa área e, inclusive, produz dentro daquilo que é recomendações do MEC para a área de tecnologia educacional, tá bom? Então fica aí a dica para vocês buscarem conteúdo desse autor. Até porque vocês vão ver aqui que concursos diferentes, bancas diferentes têm trazido trechos de afirmações e de análise desse autor para compor as questões, tá? Vamos lá então, ó. Moran, 2004, afirma que nas escolas e universidades a presença da tecnologia é um verniz de modernidade do que não altera as relações, pois o professor continua falando e o aluno ouvindo. Assinale a alternativa correta a partir da afirmação do autor sobre a real função do uso da tecnologia na educação. Deixa eu só ver aqui que o meu celular está vibrando muito. Deixa eu colocar ele aqui no silencioso. Letra A. Então, o que é, de acordo com a afirmação do autor, a real função do uso da tecnologia na educação? Letra A. Ilustrar o conteúdo do professor. B. Diminuir o tempo de uso de tecnologias para recreação. C. Fortalecer a tecnologia em detrimento do conteúdo. D. Criar novos desafios didáticos. E E. Organizar o conhecimento a ser ensinado. Então, de acordo com a afirmação do autor, qual é a real função? Na verdade, não é de acordo, é a partir dela. Então, a partir dela, ó, ele afirma que as escolas e universidades, nas escolas e universidades, a presença da tecnologia é um verniz de modernidade que não altera as relações, pois o professor continua falando e o aluno ouvindo. Então, qual que é a alternativa correta? A letra A está dizendo ilustrar o conteúdo do professor. Será que a afirmação está falando de conteúdo? Letra B, diminuir o tempo de uso para recreação. Ninguém está falando de recreação. Letra C, fortalecer a tecnologia em detrimento do conteúdo. Também não, né? Ninguém está falando sobre esse fortalecimento. Letra C, criar novos desafios didáticos. Então, a tecnologia é um verniz da modernidade que não altera as relações, pois o professor continua falando e o aluno ouvindo. A partir dessa afirmação sobre a real função do uso da tecnologia, real função do uso da tecnologia, gente. Criar novos desafios didáticos ou organizar o conhecimento a ser ensinado. O pessoal está apostando na letra D. Vamos ver aqui?
E é sim a letra D, tá? A letra A tá errada porque a gente não tem referência a conteúdo, também não estamos falando de recreação, não estamos falando de detrimento do conteúdo e nem de organização do conhecimento, né? O que a gente vê aqui na questão é professor falando e aluno ouvindo. O que que é isso? É uma metodologia tradicional, né? Então, quando a gente percebe essa dinâmica de metodologia tradicional, o correto é dizer que a afirmação indica a necessidade de criar novos desafios didáticos, tá bom? Ficou claro para vocês por que que essa resposta é a correta? Ficou? Tá? E fiquem tranquilos, pessoal, se vocês de repente indicarem uma alternativa e ela não for a correta aqui no chat, não precisa se preocupar. A ideia mesmo desse movimento, dessa aula, é que a gente possa fazer essa análise macro juntos, né? E aí a gente, a partir dessa análise, tirando as dúvidas de vocês. Joia? Vamos que vamos? Mais uma questão, então. Essa questão ela traz o seguinte: leia com atenção a citação abaixo e responda o que se pede. A citação é: o texto contemporâneo, multissemiótico ou multimodal, envolve diversas linguagens, mídias e tecnologias. Bom, antes de analisar essa afirmação, eu vou reiterar para vocês que lá no nosso material, dentro do curso, tem uma aula sobre a questão de linguagens multimodais, tecnologia e multimodalidade. Dá uma olhadinha nessa aula se você ainda não assistiu, vale bastante a pena para entender todo esse contexto, tá? E também aquilo que a professora Michele também falou já na aula anterior, que a importância de nós conhecermos o significado dos termos, porque às vezes a gente erra por conta de um significado também, né? Muitas vezes é interpretação, muitas vezes são as palavrinhas que vêm ali com as pegadinhas, mas a interpretação pega também. Então, quando a gente tem ali multissemiótico, é importante que vocês saibam que o que é a semiótica, né? Eu vou resumir de forma bem simples aqui. A gente chama de semiótica o estudo dos signos. Ah, Érica, mas como assim dos signos, né? Signos, nesse movimento, ele diz respeito a qualquer coisa que comunica algo, né? Qualquer coisa que transmita um significado. É daí que vem o termo signos, tá? De significado. E multimodal, também de forma bem simples, significa a articulação de vários modos, de várias modalidades dentro de um mesmo movimento ali. Então, vamos pensar assim, ó, o texto contemporâneo. Então, a gente está falando de texto, né? O texto que se escreve atualmente, ele é multissemiótico ou multimodal. Ele envolve diversas linguagens, mídias e tecnologias. Beleza? Deu para entender o contexto? Então vamos lá. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que. Então a gente quer saber o que é correto afirmar aqui. Letra A. A linguagem digital tem prejudicado o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem? Letra B. Essas novas formas de escrita convocam novos letramentos, configuram os enunciados textos em sua multissemiose ou em sua multiplicidade de modos de significar? Letra C. A pluralidade de linguagens em sala de aula tem causado confusão aos alunos, não permitindo acomodar essas formas de significação? Letra D. As tradições de educação para o letramento ficam prejudicadas com as inovações tecnológicas? E letra E. As capacidades de autoria hipermídia e de análise crítica não correspondem às capacidades tradicionais de produção de texto e de leitura crítica. Então, o que vocês acham? Eu estou vendo ali um pessoal arriscando na letra B. Estou falando arriscando, mas não estou desmerecendo não o conhecimento de vocês, tá? Na verdade, assinalando. Vou refazer a minha frase aqui, pessoal. Assinalando a letra B. Quem mais acha que é a letra B?
ou acha que é alguma outra alternativa, pode falar. Flávia, Luciana, Claudete, Patrícia, Rosivane, Patrícia. Letra B, vamos lá ver então? É isso mesmo. E a letra B, por quê? Porque ali na letra A, a linguagem digital não prejudica o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, né? Pelo menos é o que tem sido visto nas escolas. Não é a linguagem digital que prejudica o desenvolvimento. A gente pode até ter alguns prejuízos, mas relacionados a outros fatores ali somados a essa questão. A letra C, causado confusão nos alunos? Será que os nossos alunos ficam confusos com essa pluralidade de linguagens, né? Não, com certeza não. Letra D, as tradições de educação para o letramento ficam prejudicadas? Não, a gente não prejudica. O fato de existir uma pluralidade de linguagens não prejudica aí a questão do letramento. E letra E, não correspondem às capacidades tradicionais de produção de texto, né? A gente não pode afirmar isso. O que a gente pode afirmar, sim, que está correto aqui, é que as novas formas de escrita convocam novos letramentos, né? Então, a gente vai fazer um trabalho em sala de aula também que envolva a multiplicidade de significados. E isso é muito legal. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá para a próxima questão. Outra questão grande que envolve interpretação. E aí, vamos lá. A gente tem aqui também uma autora, Marta Gabriel, também recomendo que busque leituras acerca dessa autora. E ela diz o seguinte: uma das principais mudanças de paradigmas educacionais causadas pelas tecnologias de comunicação e informação é que o modelo de aprendizagem predominantemente focado no professor, e aí a gente tem um termo do inglês aqui, one-to-many. O que significa esse termo, né? De que é o professor, para muitos, que são os alunos, né? Então, esse modelo de aprendizagem predominantemente focado no professor, one-to-many, passa a ser distribuído. E aí a gente tem um termo de novo, many-to-many, que significa de muitos para muitos. E também personalizado, one-to-one, de para né? Então, essa transformação alavanca a colaboração entre os pares, o que favorece o desenvolvimento da criatividade, da inovação e pensamento focado na solução de problemas. Essa é a afirmação da Marta Gabriel. Então, assim, as principais mudanças de paradigmas na educação em função das transformações tecnossociais das últimas décadas são as seguintes, exceto o contido em. Então, a gente vai ter que verificar quais são as mudanças de paradigmas que são causadas aí em função dessas transformações, para destacar aqui a resposta que não se trata de mudanças de paradigmas na educação, beleza? Então, a gente tem que procurar aqui pelo exceto. Vejam como esse enunciado é um daqueles que pode confundir a cabeça da gente, tá? Letra A, exceto educação contínua. Não existe mais umidade para começar ou parar de estudar, pois o ambiente em transformação constante e acelerada requer aprendizado contínuo. Letra B, educação fragmentada em função da proliferação de plataformas de informação e comunicação. As pessoas estão expostas constantemente a conteúdos provenientes de inúmeras e distintas fontes e dispositivos interconectados. Letra C, educação personalizada. Ao mesmo tempo que a conexão digital alavanca o social learning, ela também permite um modelo de relacionamento one-to-one, a um, ou seja, individualizado e personalizado. Letra D, professor interface. Se no modelo educacional tradicional a principal função do professor é de provedor de conteúdo, no cenário tecnológico atual, em que o conteúdo e as informações são amplamente disponíveis a todos e não precisam mais ficar armazenadas em nossos cérebros,
o papel do professor muda drasticamente, deixa de ser importantíssimo e passa a ser subjetivo. Eu vi aí que as respostas estão alternando, né? Entre a letra B e a letra D. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que a resposta errada aqui é a letra D e por que a letra B está correta, tá? Então, a letra D realmente, gente, o papel do professor muda drasticamente, deixando de ser importantíssimo e passa a ser subjetivo. Sim, o papel do professor, eu poderia até dizer que com esse movimento tecnológico e com o uso da tecnologia, ele muda, sim, drasticamente. Mas ele deixa de ser um simples... qual que é a palavra? Me fugiu agora. Um simples transmissor do conhecimento para ser ali um mediador, um articulador, uma pessoa ali que age incentivando, instigando o aluno a aprender. E não como um ser subjetivo no processo, tá? Então é por isso que ela está errada. Porque o papel do professor nunca será subjetivo. Tá certinho, Flávia, é por isso mesmo. Agora, a letra B, por que ela está correta? A educação, a gente não está falando aqui da educação simplesmente escolar, está falando de educação como um todo. Porque, de fato, o nosso aluno, assim como nós, podemos, em razão da proliferação de muitas plataformas de comunicação, de muitos sites, de muitas fontes, a gente ficar exposto a conteúdos diversos, ali distintos, e pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, misturar às vezes conceitos, teorias, e de fato receber essa informação de forma muito fragmentada. Então, a educação, ela pode sim, nesse contexto aqui da questão, essas mudanças, essas transformações podem sim, né, trazer aí um movimento de fragmentação do conhecimento, tá bom? Então, por isso que essa resposta está correta. Ou melhor, está correta. E aqui a resposta é errada e a nossa alternativa da questão, então, é a letra D. Beleza? O pessoal que colocou letra B, deu para entender por que aquela alternativa não é a alternativa errada aqui? Joia? Vamos lá, então. Mais uma questão. Essa, gente, foi uma questão feita para professor de geografia, contudo, pensando em prática pedagógica, pensando em educação fundamental, básica, né? Eu trouxe ela para a gente pensar um pouquinho. Aula de geografia, beleza? Na cartografia escolar, a informática. E quando eu falo aqui informática, em 2018 a gente ainda trazia esse termo muito forte e a gente vê ainda esse termo em várias situações. Contudo, nós poderíamos substituir esse termo e ver substituído na nossa prova como tecnologia, tá? Então, na cartografia escolar, a informática, a tecnologia, letra A, torna-se uma ferramenta na busca e no tratamento de dados que dispensa o domínio do conteúdo e dos conceitos geográficos. Letra B, facilita a comunicação e recepção das informações, mas não consegue selecionar dados para o aluno compor um mapa temático. Letra C, seleciona informações, transformando o aluno em um mero reprodutor de dados, seja na forma de mapas, gráficos ou organogramas. Letra D, auxilia na leitura e interpretação do espaço geográfico e dispensa conhecimentos anteriores dos alunos sobre representações geográficas. E por fim, a letra E, é uma ferramenta que facilita ao aluno coletar dados, organizá-los e tratá-los, desde que já venha vivenciado essas operações anteriormente. E é isso mesmo, pessoal, é a letra E, né? Então, a gente não pode dizer que o uso da informática, o uso da tecnologia dispensa o domínio do conteúdo, tá errado. Também não podemos dizer que o uso dessa tecnologia não permite selecionar dados, também tá errado, porque permite muito, né?
Também está errado dizer que o uso da informática, da tecnologia, torna o aluno um mero reprodutor. Não podemos dizer isso. E também letra D, que dispensa conhecimentos anteriores do aluno. Piorou, né? Então, a resposta correta, letra E, sim, a informática é uma ferramenta que facilita o aluno coletar dados, organizar, tratar, desde que ele já tenha vivenciado essas operações. Porque se ele não souber lidar com isso, ele não vai conseguir coletar dados, organizar e tratar com o uso dessa ferramenta. Beleza? Próxima questão. Olha aí o Moran de novo, gente. De novo. Moran comenta que atualmente, de modo geral, as tecnologias nas escolas são utilizadas mais para ilustrar o conteúdo do professor do que para criar novos desafios didáticos. Uma das reclamações generalizadas de escolas e universidades é de que os alunos não aguentam mais a nossa forma de dar aula. Os alunos reclamam do tédio de ficar ouvindo o professor falando na frente por horas, da rigidez dos horários, da distância entre o conteúdo das aulas e a vida. Precisamos repensar todo o processo, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a orientar atividades, a definir o que vale a pena fazer para aprender juntos ou separados. Abrem-se novos campos na educação online, pela internet, principalmente na educação à distância. Mas também na educação presencial, a chegada da internet está trazendo novos desafios para a sala de aula, tanto tecnológicos como pedagógicos. Por isso, para Moran, os professores de cursos presenciais precisam compreender que a escola presencial em um futuro próximo não mais existirá e, portanto, a profissão docente desaparecerá. Minha nossa, né? Letra B. Aceitar que seus alunos são da geração conectada e que a sala de aula presencial não é uma alternativa para a educação formal. Letra C. Aprender a gerenciar a sala de aula, o laboratório de informática e os ambientes virtuais de aprendizagem de forma equilibrada. Letra D. Entender que, com o advento do computador e da internet, os alunos serão gestores do seu próprio conhecimento sem precisar orientação. E letra E. Conhecer a tecnologia para utilizá-la a seu favor. Isso é, aplicá-la para ilustrar os conteúdos que serão trabalhados em sala de aula. E aí, eu tô vendo aqui respostas entre letra E, letra C. Quem mais quer arriscar? Vamos lá, minha gente. Letra E, o pessoal tá achando. Vamos ver a resposta? É letra C. E sabe por quê? Porque não cabe o professor só aplicar, vamos lá na letra E, aplicar o uso da tecnologia para ilustrar os conteúdos. É muito mais que isso, tá? Vai muito além disso o uso da tecnologia na escola. Então, vamos lá. A letra A tá errada porque dizer que a escola não existirá não faz sentido. A letra B está errada porque a sala de aula presencial dizer que ela não é uma alternativa para a educação formal também não faz sentido, né? Isso a gente vê muito forte quando estamos juntos lá nas aulas presenciais, o quanto aquele movimento de educação formal, com a interação, com a presença, com a motivação que aquilo gera é importante para o nosso processo de aprendizagem formal, né? A letra D está errada porque dizer que os alunos serão gestores do seu próprio conhecimento sem precisar de orientação também não está correto. O que acontece? A letra C, vamos pensar aqui, ó. A gente está fazendo uma análise de um texto de 2004, né? E aí a gente está dizendo que, por isso, para esse autor, os professores de cursos presenciais precisam.
E vejam ali que ele está falando sobre abrir novos campos para a educação online, principalmente na educação à distância. Então, quando ele refere a isso, a gente tem que dizer que gerenciar a sala de aula para aquilo que a gente traz dentro da própria sala, o laboratório de informática, porque o laboratório de informática, pensando em tecnologia na educação, tecnologia digital, né, na educação, foi ali a primeira ferramenta que a escola foi se apropriando dos anos 90 para cá, né? Então a gente tem ali essa importância porque cansamos de ver laboratórios e laboratórios fechados porque o próprio professor de sala de aula não dominava a ferramenta a ponto de poder desenvolver uma prática utilizando esse recurso. E também os ambientes virtuais de aprendizagem, né? É claro que a pandemia evidenciou isso muito mais, porque nós tivemos que nos movimentar para essa aprendizagem de forma mais intensa, mas a recomendação é que tudo isso seja utilizado na educação de forma equilibrada, né? Ali casando com as demais metodologias. Beleza? Deu para entender? Quem respondeu letra E também, ficou claro por que a letra E não é a alternativa correta aqui, né? Então, conhecê-la e aplicar a seu favor em sala de aula, se a gente não tivesse esse trecho para ilustrar os conteúdos, estaria correto, né? Agora, conhecer a metodologia para utilizar a seu favor em sala de aula, beleza. Mas aplicá-la para ilustrar conteúdos não é esse somente o objetivo. Pode ser usado para isso também. 7ª questão. Eu sei que já deu 11 horas, o professor Caio já está aguardando. Tô terminando, tá, professor? Já tô na reta final aqui com eles. Questão 7, olha lá, Moran novamente. Também esse mesmo texto de 2004, né? Vamos lá, então. Moran coloca que a internet e as modernas tecnologias estão acarretando novos desafios pedagógicos para as escolas. Beleza. Diz ele que, atualmente, o professor depara-se com 4 tipos de espaços de ensino e aprendizagem. Uma nova sala de aula melhor equipada e com atividades diferentes, o laboratório onde os alunos encontram condições para desenvolver atividades de pesquisa, os ambientes virtuais de aprendizagem conectados à internet, permitindo que os alunos aprendam à distância, e os espaços da realidade vivida, como os provenientes de inserção em ambientes profissionais. Beleza. Nesse contexto, Moran afirma que uma das tarefas mais importantes das escolas e secretarias de educação hoje é planejar e flexibilizar no currículo de cada curso o tempo de presença física em sala de aula e o tempo de aprendizagem virtual. E como? O que mais, né? Letra A. Conseguir fundos para custear os investimentos necessários, integrar de forma criativa e inovadora esses espaços e tempos. C. Escolher os conteúdos que serão trabalhados em cada espaço. D. Treinar os professores para trabalharem nesse novo paradigma. E. Vencer a resistência dos docentes quanto às novas metodologias. Letra B, o que vocês acham? Estou vendo ali Flávia, Jaque, Geise, Zenaide, Rosivane. E vocês estão certas, meninas? É sim. Então, cabe integrar de forma criativa e inovadora esses espaços e esses tempos. A letra A está errada porque o foco ali não é conseguir fundos, não é escolher conteúdos na letra C, não é treinar professores, não é vencer a resistência. É claro que tudo isso faz parte de forma subjetiva desse processo, mas integrar de forma criativa e inovadora esses espaços e tempos é o foco aqui na nossa questão. Beleza? Vamos para a próxima. Segundo Moran, mais uma vez, a tecnologia em rede e móvel e as competências digitais são componentes fundamentais de uma educação plena. Nesse sentido, assinale V se verdadeiro ou F se falso em relação às chances que um aluno não conectado pode perder. Percebam aí a possibilidade de um engano, né?
Verdadeiro ou falso em relação às chances que um aluno não conectado pode perder. Primeira, publicar suas ideias e aumentar sua empregabilidade futura. Segunda, importantes chances de informar-se. Terceira, acessar materiais muito ricos disponíveis. Qual que é a ordem correta? Letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B, falso, verdadeiro, falso. Letra C, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra D, falso, falso, verdadeiro. E letra E, verdadeiro, verdadeiro, falso. Se um aluno não estiver conectado, ele pode perder a oportunidade de publicar suas ideias e aumentar a sua empregabilidade futura, no LinkedIn, por exemplo. Ele pode perder importantes chances de se informar. Ele pode perder a oportunidade de acessar materiais muito ricos. Pode, né, gente? Pode perder tudo isso. E é por isso que a resposta certa é a letra C. Tudo verdade. Ele pode perder a oportunidade de publicar suas ideias, de aumentar sua empregabilidade, de se informar e de acessar materiais ricos. Beleza? Tá tudo certo aqui. Tá bom? Aí quem assinalou outra alternativa, pensem um pouquinho no porquê, né, que vocês acharam. Então, vamos imaginar, ó, a pergunta quer saber o seguinte: se esse aluno não estiver conectado, não tiver acesso à tecnologia, né, quais oportunidades ele pode perder? Então, ele pode perder a oportunidade de publicar suas ideias, de ter uma melhor empregabilidade futura, de informação e de acessar materiais. Tá tudo certo. Nona questão. Analise a notícia abaixo. 52% das instituições de educação básica usam celular em atividades escolares, aponta estudo do Centro de Estudos de Tecnologias da Informação e Comunicação. Essa notícia saiu no G1 em 2019. Bom, em relação às tecnologias da informação e comunicação, TICs como ferramentas e recursos de ensino-aprendizagem. Assinale a alternativa incorreta. Então, aqui queremos saber qual é a alternativa errada. Letra A. A realidade sobre a utilização de celulares e internet em sala de aula reafirma o desenvolvimento de práticas de ensino que envolvam o uso desses recursos. Letra B. Em se tratando de informação e comunicação, as possibilidades tecnológicas apareceram como uma alternativa no acesso a informações e a realização de múltiplas tarefas. Letra C. A utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino é cada vez mais necessária, tornando a aula mais atrativa e proporcionando aos alunos uma forma diferenciada de ensino. Letra D. É preciso compreender que a ferramenta tecnológica deve ser o ponto principal no processo de ensino e aprendizagem, pois supera o velho modelo pedagógico com a incorporação do novo. Todo mundo achando aqui que está errado a letra D. E aí, ela está errado mesmo. Por que ela está errada? Porque, gente, a ferramenta tecnológica não deve ser o ponto principal no processo de ensino e aprendizagem. Ela deve ser mais um recurso, mais um elemento, né? Uma ferramenta importante. Ela deve ser um ponto importante, um ponto necessário dentro da nossa realidade, né? Mas não um ponto principal. Quando a gente usa a palavra principal ali, a gente está trazendo uma relevância que não é a correta aqui, porque é todo um contexto que envolve o processo de ensino e aprendizagem com o uso da tecnologia. Beleza? É isso mesmo, Flávia. Deve auxiliar e não ser o ponto principal. E para terminar, a nossa última questão dessa aula, analise as afirmações a seguir sobre o modelo de ensino híbrido. Então, nós já também tivemos aula sobre esse assunto. Ensino híbrido configura-se como uma combinação metodológica que impacta na ação do professor e do estudante?
uma combinação metodológica que impacta na ação do professor e do estudante? 2. É usualmente definido como a convergência dos modelos de ensino presencial e online? 3. Altera as propostas de ensino consideradas tradicionais, pois inclui recursos de tecnologia digital? 4. As tecnologias digitais têm fim em si mesmas, pois estão inseridas na integração do currículo? 5. Os papéis exercidos por professores e estudantes sofrem alterações em relação ao ensino tradicional? E aí, o que é correto sobre ensino híbrido, gente? É de híbrido que nós estamos falando. E o que é híbrido? Né? Nós temos vários alunos aqui que fazem parte do nosso curso híbrido. O que é híbrido? Vamos pensar um pouquinho. Letra B. A Jaque está achando que é a letra B. Então, ó, estão corretas. Letra A, 1, 2 e 5. Letra B, 2, 3 e 4. Letra C, 1, 3 e 4. E letra D, 1, 2, 3 e 5. Mais alguém vai arriscar aí uma resposta? Vamos lá. A Lu acha que é a letra D. A Jaque é a letra B. Letra D, a Camila. Vamos lá, minha gente, ó. A resposta certa é a letra A. Por quê? Vamos lá, então. Por que é a letra A? Por quê? Primeiro, a gente está falando de híbrido, tá? Então, quando a gente fala de híbrido, a gente está falando de uma combinação metodológica, sim, né? Impacta na ação do professor e do estudante. Essa ação envolve estar em tempos e espaços diferentes, de acordo com a metodologia daquele momento, se presencial, se online, tá bom? Então, a 1 está correta por isso. A 2 é usualmente definido como a convergência. O que é convergente? Convergente é aquilo que combina, que se junta, que agrega. Então, é definido como a convergência do ensino presencial com o ensino online, tá? E a 5 está correta porque os papéis exercidos por professores e estudantes sofrem alterações em relação ao ensino tradicional. Então, no ensino tradicional, o aluno não vai para casa e assiste uma parte da aula na sua casa, online, por exemplo, né? Então, isso sim é uma alteração. Agora, por que a terceira está errada? Porque o ensino híbrido, ele não altera a proposta do ensino tradicional, né? O ensino tradicional, ele continua tendo a sua proposta, a mesma proposta. Ele é uma nova proposta. Olha a palavra, gente, e aí pega a gente. Porque se eu tivesse ali dizendo assim, é uma nova proposta de ensino em relação à tradicional. Beleza. Agora dizer que o ensino híbrido altera as propostas tradicionais, a proposta do ensino tradicional, não, né? Mas eu posso também dizer para vocês que essa alternativa talvez até caberia recurso no sentido de ele está se referindo à alteração de propostas no ensino consideradas tradicionais. Mas quando eu estou lá na sala de aula presencial, eu posso ainda manter uma relação de ensino presencial tradicional com exposição de conteúdo, né? Caberia aqui talvez uma análise e um possível recurso. Mas tem duas formas de interpretar essa questão aqui. Porque, na verdade, não é alterar, ela é a unir, beleza? Tá certinho, a Geise está falando ali, mas não altera, pois une o ensino digital e o presencial, tá? Já a quarta está dizendo que a tecnologia tem um fim em si mesma, né? Não, gente, a tecnologia não tem um fim em si mesma. Ela abre para a gente um leque de possibilidades para que o fim seja o processo de ensino e aprendizagem e não necessariamente o fim em si mesma do uso como um todo.
Ah, foi uma pergunta, gente, mas não altera, pois une o digital e o presencial? Então, é por isso que eu estou comentando que a gente poderia interpretar essa alternativa de duas formas, né? E aí, nesse caso, a letra D poderia estar correta. Então, eu trouxe aqui a resposta indicada pela banca, mas eu acho que a gente pode considerar duas coisas aqui. Primeira análise, isso que você está dizendo. Altera a proposta de ensino tradicional porque ele vai para casa num outro momento. Então, o híbrido, ele faz ali uma modificação naquilo que poderia ser somente tradicional. Beleza. E aí estaria correta nessa análise. Por outro lado, o fato de eu inserir o ensino híbrido não significa que, quando eu estou ali na parte presencial, eu não possa ter uma proposta considerada tradicional. Então, eu acho que essa aqui traz uma confusão e caberia uma análise de recurso, porque muito provavelmente a resposta certa aqui, como D, também poderia ser considerada. Beleza? Essa é a minha análise da questão. E acredito que por isso que vocês responderam D aí em grande parte. Joia, minha gente? Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa se encontrar ainda mais vezes por aqui, porque nós vamos sim fazer isso. Peço que vocês se dediquem, estudem muito, revisem os conteúdos, tem bastante material na nossa plataforma de aulas sobre esses temas, né? Então, foquem nos estudos, contem conosco, mandem as suas dúvidas e vamos com tudo. Mais uma vez, parabéns pelo Dia dos grandes profissionais, professores que vocês são. Sucesso, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.